A Matrix alcançou 99% de eficácia em manter os humanos convencidos de que o mundo simulado era o real e por isso incapazes de espontaneamente despertar, graças a Oráculo. Mas um efeito colateral imprevisto foi criado como resultado de sua contribuição, a anomalia sistêmica. No entanto, ainda há uma questão cuja resposta, apesar de ter sido sugerida, nunca foi exatamente escancarada em toda a trilogia. Como exatamente a Oráculo consegue prever o futuro? A primeira coisa que precisamos lembrar é a razão pela qual a Oráculo foi criada, qual era seu propósito. Todas as primeiras versões da Matrix, do arquiteto, falharam por uma razão ou outra, como, por exemplo, ele criou um mundo perfeito, o equivalente ao paraíso bíblico, mas os humanos o rejeitaram por ser bom demais para ser verdade. Então, o arquiteto deu às pessoas um mundo de pesadelo, e em sequência representações horríveis da realidade, mas as pessoas continuavam rejeitando a simulação, consecutivamente. Os projetos do arquiteto eram insuficientes, e ele nem conseguia entender as razões de suas falhas frequentes. Isso porque ele era incapaz de compreender os humanos. Já a Oráculo é um programa intuitivo, inicialmente criado para investigar certos aspectos da psique humana, portanto foi criada literalmente para entender as pessoas. Ser um programa intuitivo significa que ela não está limitada a funções lógicas e a respostas completamente racionais, como outros programas comuns da Matrix. Ela é capaz de compreender as respostas emocionais humanas em uma extensão muito além do raciocínio lógico, e este é o primeiro passo para entendermos sua capacidade de prever o futuro. A Oráculo, sendo capaz de usar as emoções contra as pessoas, entendeu que o que faltava na equação era o elemento de escolha. Logo, ele foi adicionado. Os humanos precisavam acreditar que podiam tomar decisões, mesmo que subconscientemente, precisavam ter a ilusão de que poderiam acordar da simulação. Esse sentimento faz parte da natureza humana e foi aproveitado para aprimorar a Matrix, o que deu certo. Portanto, a Oráculo não apenas entende os humanos, ela usa essa compreensão de nossa natureza contra nós. Desse modo, ela pode prever o comportamento humano não porque tem poderes sobrenaturais, mas porque foi projetada para compreender nossas emoções e como normalmente reagimos a certos estímulos, situações e dúvidas. Provavelmente o programa teve centenas de anos de experiência nisso, em lidar e estudar humanos, o suficiente para não apenas encher um banco de dados, como para antecipar respostas de comportamentos nunca antes vistos. Basicamente, o código da Oráculo, devido ao processamento e às informações armazenadas sobre nossa natureza emocional e irracional, a permite ler nossa mente, mas isso não responde à pergunta sobre como ela pode prever o futuro dentro da Matrix. A primeira razão para isso é que, como o Reloaded mostra, a simulação já foi reiniciada algumas vezes. Thomas Anderson é a sexta anomalia da Matrix na trilogia original e Zion já foi destruída 5 vezes antes. Portanto, a Oráculo já viu o que vai acontecer. E mesmo que existam alterações, ela conhece os eventos-chave, digamos assim. A Matrix é um ciclo interminável de aprendizado das máquinas, e de pessoas morrendo para aprimorar esse conhecimento. Não se sabe o número exato de ciclos ou reinícios, mas de acordo com o arquiteto, houve 6 anomalias sistêmicas, então isso significa que a Oráculo viveu pelo menos 5 versões da Matrix. A Oráculo viu o desenrolar dos eventos de forma constante ou igual diversas vezes. Isto é, ela viu esse loop vezes suficiente para se tornar naturalmente previsível para ela. Lembrando que, como um programa de um sistema avançado, seu poder de processamento e armazenamento é presumivelmente muito evoluído. Então ela não está realmente prevendo o futuro. Ela apenas sabe como a maioria das coisas vai acontecer, por ter presenciado, em outras ocasiões, o mesmo evento, sendo capaz de usar essa vantagem para manipular a humanidade, fingindo possuir o dom da clarividência, quando na realidade ela está apenas revivendo os mesmos acontecimentos. O segundo motivo que explica a Oráculo supostamente conseguir ver o futuro são seus olhos. O primeiro indicativo para isso é a vontade do Merovingio de obtê-los. Além do mais, o agente Smith, após assimilá-la, foi capaz de também enxergar o futuro. Claro que é possível que, ao adquirir seu código, o personagem tenha também obtido todo o conhecimento referente às simulações anteriores, mas vamos trabalhar com a hipótese especificamente dos olhos. Como o Merovingio didaticamente explica, a Matrix funciona primordialmente com a causalidade. Desse modo, podendo observar a causa dentro do código da simulação, a Oráculo certamente seria capaz de ver os efeitos. Ela possui a capacidade de ver além do espaço e do tempo, porque pode enxergar as falhas fundamentais que governam a Matrix, consegue ver as causas de tudo e pode predizer as reações devido às ações. Porém, provavelmente a Oráculo não é o único programa que possui essa capacidade. O arquiteto, como vemos no seu encontro com Neo, acha interessante ler as reações do protagonista. Talvez sua habilidade não seja tão aprimorada quanto a da mãe da Matrix, visto que ela realmente entende os humanos, sabendo até quando precisa ser sensível e receptiva e quando tem que ser mais rígida e fria.
enquanto o arquiteto, por ser essencialmente um programa lógico, um matemático, não tem essa empatia. Ele é sempre visto ostentando um ar de desprezo por reconhecer sua superioridade. Basicamente, é assim que a Oráculo pode, entre aspas, ver o futuro. Não é uma habilidade sobrenatural, mas uma combinação de previsões matemáticas apuradas e experiências de vida aprimoradas por uma compreensão profunda da natureza humana. Dito isso, creio que fica mais do que evidente que a Oráculo é um programa agindo conforme os interesses das máquinas, e não um programa exilado que se rebelou contra seus criadores e está tentando ajudar os humanos. É importante dizer isso, pois muitos ainda interpretam a Oráculo como uma heroína, visto que ela conseguiu garantir uma trégua entre humanos e máquinas no final de Matrix Revolutions. De fato, parece que a personagem tinha um certo apreço pelos humanos, visto que ela pergunta sobre o destino daqueles que demonstrassem vontade de sair da simulação, se eles seriam libertos. Não é um absurdo imaginar que a Oráculo realmente tenha desenvolvido algum tipo de afeto pelas pessoas. Porém, temos sempre que ter em mente que a humanidade continua aprisionada na simulação, um lugar que foi criado exclusivamente para enganar nossos sentidos e nos fazer acreditar em um mundo que não é real. Enquanto as máquinas mantiverem essa relação com os humanos, a paz nunca vai existir. A trégua é apenas uma ilusão que beneficia unicamente as máquinas, por mais que muitos humanos achem-na vantajosa. Buscar paz como uma ditadura invisível que controla e oprime as pessoas há séculos é ingenuidade. Os humanos continuam em imensa desvantagem na simulação, até porque, como o próprio arquiteto sugere, a trégua é temporária. A Oráculo parece prezar pela autonomia dos humanos. Ela insinua que quem quiser sair deve ter esse direito. Porém, essa falsa escolha faz parte de todo o sistema Matrix. Neo, quando escolheu despertar, foi removido do sistema que o conectava à Matrix. Fica entendido que a pílula vermelha envia um falso sinal ao sistema para fazer o indivíduo ser rejeitado e expelido da estrutura. Porém, Morpheus menciona que as pessoas que morrem na Matrix são liquefeitas e recicladas para alimentar os vivos. Contudo, isso não aconteceu com os membros da Resistência e, como bem vemos, com Neo. Evidentemente, as máquinas sabiam que Neo estava vivo e simplesmente permitiram-no seguir sua jornada. Afinal, tanto a cidade de Zion como a Resistência também fazem parte da Matrix. Não necessariamente como uma outra camada da simulação em si, mas definitivamente como um componente primordial do mesmo sistema de controle. O fato da Oráculo dizer ao arquiteto para deixar aqueles que despertaram serem livres não é nenhum gesto de altruísmo ou bondade. É só mais uma parte do mesmo plano que vem funcionando há no mínimo 5 ciclos. Mesmo assim, a Oráculo não é inerentemente malvada, pois ela não pode literalmente escolher ser boa ou má. Ela é uma vilã apenas na nossa concepção humana, quando na verdade a personagem está seguindo apenas a sua programação intuitiva, o seu propósito. Ela faz parte do sistema de controle. Ela é uma inimiga para nós, porém, a heroína de seu próprio mundo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.